Covid-19, com o objetivo de garantir que os alimentos cheguem com segurança à população brasileira e para minimizar os riscos de contágio pelo novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou 2 notas técnicas direcionadas às empresas de alimentos. Uma das notas reforça a adoção de boas práticas de fabricação e de manipulação de alimentos, e a outra orienta o setor de alimentos quanto ao uso de luvas e máscaras por seus colaboradores. É preciso saber que até o momento não existem evidências de contaminação pelo novo coronavírus por meio de alimentos. Porém, mesmo que os alimentos sejam improváveis veículos de transmissão, é fundamental neste momento as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Essas técnicas precisam de ser intensificadas, porque essas práticas podem colaborar para que não haja transmissão de pessoa a pessoa. Na série Fica a Dica de hoje, eu vou falar de forma simples e direta quais as principais medidas que os estabelecimentos que produzem ou processam alimentos devem reforçar para evitar a disseminação do novo coronavírus. Vamos lá? Um dos principais aspectos é a importância da higiene das mãos, como também dos ambientes de trabalho, incluindo os equipamentos e os utensílios que são utilizados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o novo coronavírus ele pode sobreviver por poucas horas ou por vários dias. Isso vai depender do tipo de superfície, da temperatura e da umidade do ambiente. Mas eles são eliminados pela higienização ou desinfecção das superfícies, pela ação dos detergentes, sabões e desinfetantes. É importante dizer que o vírus é sensível às temperaturas que normalmente utilizamos para o cozimento dos alimentos, que gira em torno de 70 graus Celsius, e que precisa de um hospedeiro para se multiplicar. Esse hospedeiro pode ser um animal, inclusive o homem. De acordo com a Anvisa, o uso de luvas, máscaras ou qualquer outro equipamento de proteção individual não substitui os cuidados básicos de higiene, como a lavagem frequente e correta das mãos. A Anvisa estabelece também que o uso de luvas e máscaras não é obrigatório dependendo do tipo de empresa e da manipulação que é feita do alimento, desde que a higienização dos ambientes, utensílios e pessoas esteja absolutamente correta. A lavagem apropriada das mãos é o modo mais seguro de evitar a propagação do vírus, e ela deve ser realizada com regularidade em todas as etapas do processo. Caso a empresa adote o uso de luvas e máscaras, ela deve reforçar medidas de substituição e higiene desses equipamentos para evitar a contaminação dos alimentos. A Anvisa menciona que é possível sim utilizar as máscaras caseiras. No entanto, seu uso deve ser cuidadoso e seguir as recomendações do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a necessidade de troca quando a máscara estiver úmida. Outras informações sobre o uso de máscaras podem ser encontradas na nota informativa número 3 de 2020 do Ministério da Saúde, que orienta de maneira detalhada o uso de máscara. Se existe um colaborador infectado ou com suspeita de Covid no seu ambiente de trabalho, a orientação é que o fato seja comunicado à chefia e que o trabalhador seja afastado de suas atividades. As orientações do Ministério da Saúde devem ser seguidas na íntegra.
Dentro das instalações de produção ou processamento de alimentos, é recomendado também utilizar uma distância de pelo menos 1 metro entre os colaboradores. Nós sabemos que nem sempre isso é possível, mas o que eu quero deixar claro é a recomendação e a necessidade de estar o mais distante possível um colaborador de outro, caso o seu espaço seja pequeno. Outra coisa importante é que é preciso avaliar a necessidade de implementar novas rotinas de higienização, como, por exemplo, das matérias-primas que são recebidas, como lavagem e desinfecção das embalagens. Um procedimento eficaz é borrifar álcool 70 em todas as embalagens antes delas entrarem no setor de processamento de alimentos. Outra coisa é o transporte de alimentos e as suas matérias-primas, que também devem obedecer às boas práticas. Por isso, atenção na higienização dos transportes e a saúde e a proteção dos colaboradores envolvidos nessa etapa. A maior parte dos estabelecimentos comerciais estão utilizando o delivery, mas é necessário bastante cuidado e atenção para que o seu entregador não sirva de vetor para o vírus e leve o vírus de cliente para cliente ou mesmo se contamine. Agora, eu vou dar algumas sugestões para os estabelecimentos que realizam entregas. A primeira delas é que vocês estejam estimulando o pagamento online. Como que isso funciona? Após escolher a comida, o cliente deve ter a opção de pagar seu pedido de forma online para evitar o contato com as maquininhas de cartão. Se for utilizar a maquininha de cartão, opte pela função de aproximação do cartão. No caso dessas duas possibilidades não serem viáveis e seja realmente necessário inserir a senha dentro da maquininha, a sugestão é que você esteja higienizando essa maquininha com álcool 70 na presença do cliente. Você precisa de dar essa orientação para o seu entregador. Ou mesmo utilizar uma embalagem plástica na maquininha. 6 coisas que os donos dos estabelecimentos que fazem entrega devem garantir. Primeiro, acomodação do alimento em embalagens adequadas, íntegras e limpas. Segundo, a inclusão de informações sobre o consumo do alimento. Se o alimento deve ser aquecido antes do consumo, se ele já está pronto para o consumo. Terceiro, se possível, lacres de segurança. Quarto, agilidade entre o tempo de produção e entrega. Quinto, muito cuidado com o manuseio não apenas na produção, mas também pelo entregador. Você pode estar orientando o seu entregador a borrifar álcool 70 na embalagem antes de entregar ao consumidor e, se possível, na sua presença. Sexto e último, a entrega do alimento na temperatura apropriada, seja a refeição pronta ou congelada. Um ponto importante também é que é sempre recomendado evitar a utilização de dinheiro em espécie. Em relação à entrega, procure utilizar a entrega sem contato. Que é isso? É uma forma que tem sido muito bem aceita pela maioria dos consumidores. Durante o pedido, o consumidor e o estabelecimento combinam qual é a melhor forma de entrega do alimento. Pode ser deixar na portaria do prédio, pendurar no portão ou em outro local previamente acordado. Mas o objetivo é que entregador e cliente não se encontrem. Como forma de agregar valor ao seu produto ou serviço, comunique sempre ao seu cliente
sobre os cuidados que estão sendo tomados, com foco na solução que você está utilizando e nos serviços que você oferece. Evite mencionar a seguinte frase: devido ao novo coronavírus, entregamos em sua casa. Porque quando você menciona o seu produto e o vírus em uma mesma frase, por associação pode gerar uma percepção negativa pelo cliente. Ao invés disso, coloque na embalagem ou mesmo que o seu entregador possa dar informações que sejam relevantes, como por exemplo, a lavagem ou a higienização das mãos com álcool 70 é muito importante, tanto por parte do entregador quanto por parte do cliente no momento que recebe o alimento. Informe para o seu cliente que ele deve retirar a embalagem externa do produto e eliminar essa embalagem. Ainda que não haja evidências que o Covid-19 possa ser transmitido para as pessoas por meio da alimentação, todos os cuidados são totalmente válidos e devem ser reforçados. O estabelecimento, o entregador e o cliente devem ter conhecimentos sobre a Covid-19 e os cuidados a serem tomados. Comunicações prévias e orientações especiais sobre os cuidados são muito válidas. E treinamentos com os colaboradores também são sempre bem-vindos. O consumidor está receoso e quer saber quais os cuidados o seu negócio tem tomado na produção e na entrega. Busque sempre informá-lo sobre suas boas práticas. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas, você, a sua equipe e os seus clientes estarão mais seguros.